Caros alunos, tudo bem? Ah, Hoje a gente vai continuar a aula 9. A gente vai falar de dois grupos, Murmophidae e Noctilionidae, né? E voltando para aquele artigo lá de 2019, do Journal of Mammalogy, quantas espécies de mamíferos tem? A Murmophidae tem 17 espécies, né? 8 ou mais, desde o Mammal Species of the World 3, né? E são splits, né? Então são diversidade que a gente sabia, né? E considerava nível interespecífico, né? E agora a gente considera interespecífico, né? E são dois gêneros, né? Enquanto que Noctilionidae é um gênero e duas espécies, né? Bom, Murmophidae, quais são as características do Murmophidae? Primeiro, o crânio, ele tem essa testa perpendicular ao focinho, né? Que a gente já tinha visto em Natálides, no nível maior, em Chiropteridae, né? Em Phripteridae, né? Então, Murmophidae também tem isso, né? Principalmente Murmos, tem esse crânio bem, né, dobrado, assim, parece que ele foi dobrado, né? E eles não têm processo pós-orbital, isso aí é importante para distinguir de Embalonorídea, né? Esse premaxila tem os braços palatais e nasais, né? Fundidos um ao outro, e com a maxila e com forames palatais presentes, né? E os molares são de lamnodontes, ou seja, eles são insetívoros, né? O número de dentes é 34, né? Eles têm dois incisivos em cima e embaixo, um canino em cima e embaixo, dois premolares em cima e três embaixo, e molares são 3, né? Eles são muito grandes, né? Tem um antebraço entre 37 e 63 milímetros, né? Então é de pequeno a médio, né? Uma folha nasal é pequena e rudimentar, né? Tem, né? Por isso que eles são conhecidos como leaf chin, mustache, naked back bats, né? Leaf chin é que tem uma folha no queixo, né? Mustache é que tem bigode, né? E naked back bat significa que tem as costas sem pelos, né? Mas a gente sabe que na verdade é a costa peluda, só que a asa, ao invés de se fechar aqui do lado, se fecha ali na coluna, né? Então cobre o pelo com pele, né? Mas se você levantar a asinha, você vê que tem um pelo entrando para a base da asa, né? Que é a base da asa migra do lado para as costas, né? O, Tem como se fosse uma dobra de pele no queixo. Então tem um tragus presente com uma dobra adicional na, na, né, na margem da frente, né? As orelhas são grandes, frequentemente estão unidas nas bases, com uma extensão ventral embaixo do olho. Então lembra que todos os outros morcegos que a gente viu até agora sempre fala, não tem uma extensão ventral embaixo do olho. Por quê? Porque eles tinham orelhas grandes ou pequenas, mas não tinham extensão ventral no olho, porque o único que tinha isso era Murmophidae, né? Não tem discos, né? Isso aí é o único. Quem tem isso são Chiropteridae aqui no mundo e Mesopodidae lá da Madagascar, né? Depois, o segundo dígito do antebraço, ou seja, esse aqui, né? Primeiro e o segundo, ele tem uma falange óssea. O terceiro dígito com 3, né? Lembra que tem algumas espécies que não tem, é cartilaginoso, né? E o terceiro dígito, 2 são ósseos e um é cartilaginoso, algumas famílias. Então essa aí, ela tem a ossificação no segundo e no terceiro dígito, né? O dedão é grande, né? Esse aí distingue de Phripteridae, né? Que não tem um dedão grande, né? O dedão, digo, o polegar, né? O, o pés, os pés são pequenininhos e a perna são pequenos e magrinhos, mas tem garras relativamente grandes, né? Então o calcar está presente, bem desenvolvido, né?
o rabo é curto, e lembra um pouquinho o balonoride, né? Porque ele protrude, né? Protrude é quando ele se estende, né? Acima, né? Da superfície dorsal do uropatágio, que é grande, né? Aí lembrando, troquita e troquim, um troquita é bem menor do que o troquim e não se articula com a escápula. Lembra que em molossídeo ele se articula com a escápula, né? Então, a premaxila com braços nasais e palatais, como a gente acabou de ver, né? Fundidos e com buracos, né? Um, lateral palatal foramen present, né? Então, não tem processo pós-orbital, né? A gente já tinha visto, não? Tragos, small. Ah, é, lá em cima, né? A gente tinha visto aqui, né? No post-orbital process, né? E os dentes têm. Os dentes molares têm 3 raízes, né? Então, os dois gêneros que a gente viu são Mormox e Pteronotus, né? E a distribuição vai do Novo Mundo, norte do México, e o Texas, né? O sul do Texas, até o sul do Brasil, né? Em algumas ilhas das Antilhas, né? Aqui a gente tem o Ghostface Bat, Momops, o morcego com cara de fantasma, né? E aqui o Nakeback Bats, Pteronotus dabi, e que, né, tá vendo esses pelos aqui das costas? A membrana vai até a base da coluna aqui, aí parece que ele tem as costas nuas, né? Mas na verdade tem pelo por baixo, né? Pois que mais? Aqui tá os crânios, né? Momops tem essa testa perpendicular, ou seja, ângulo de 90 graus do focinho. O Pteronotus não é assim tão, né? Ele tem uma testa, mas ela é mais uns 45 graus ao invés de ser os 90 graus, né? Então, esse aqui vai estar dobrado, né? O crânio dele, né? O Homops. E o Pteronotus, ele é mais 45 graus e olha, o focinho aqui, né? As premaxilas estão bem saltadas aqui, né? Bom, a distribuição, né? Algumas ilhas, Cuba, Jamaica, no Haiti, né? Então essa região aqui, e ali o Texas e o México, até o Brasil, né? Ah, aqui não é o sul do Brasil, e até o sul, até o Brasil, né? Mas não é o sul do Brasil, ele só chega até o Nordeste, tá bom? Bom, aqui a gente tem o Pteronotus, né? Que a gente viu ainda agora, né? E olha, as costas parecem nuas, mas se você botar o dedo e for aqui por baixo, você vai ver que na verdade tem pelo, né? Nas costas dele, que nem o Momops, né? E a gente viu também que tem um Pteropodídeo que faz a mesma coisa, né? Então, os rostos desses morcegos são bem estranhos e, e evoluíram dessa maneira para capturar insetos. Os lábios, né? Eles meio que se estendem para capturar insetos. E eles têm um bigode de pelos que aumentam o tamanho da boca quando ele abre a boca. Então, a boca, na verdade, é em forma de funil e pode servir para direcionar os chamados de ecolocação, além de providenciar uma armadilha grande para capturar insetos no voo. A parte de baixo da orelha é conectado com a boca por meio de uma pele, né? Então veja aqui que tá, as orelhas se conectam, depois tem a orelha, né? E depois você tem a orelha continua numa membrana que vai dar na boca. Então você tem essas membranas aqui, tem esses únicos ornamentos faciais, e você tem os bigodes que ajudam a aumentar o tamanho da boca, né? E fazem um cone assim para dar. Que mais? As membranas estão presas no corpo relativamente alto. E elas são conectadas no centro das costas
em duas espécies, os Naked-back Mustache Bats, né? Os morcegos Mustache Bats são voadores rápidos, com asas que são estreitas e compridas, que permite eles atingirem grande velocidade. Eles ocorrem na Arizona e no Texas, até a América Central, as ilhas do Caribe e algumas partes da América do Sul. A sua distribuição pode ser limitada porque eles dependem de cavernas úmidas e quentes. Mais um que depende de cavernas úmidas e quentes, né? Então, é, o morcego, né, com membranas na face, né, tem uma aparência bem distinta devido às duas, né, 1 e 2, poda de franjas, né, de pele, né, no queixo, e o bigode de pelos duros e as suas orelhas complexas são conectadas uma à outra é, por cima do rosto e até a boca, formando um funil. A cor do pelo varia de marrom até canela, incluindo um branco amarelado ou um cinza amarronzado, né? Os morcegos com lifting bats, né, são normalmente encontrados em habitats secos, mas também têm sido encontrados em florestas tropicais, né? Eles voam rápido, enquanto que eles forrageiam para insetos perto do chão ou acima da água. Essa espécie ocorre do Texas e Arizona até o norte da América do Sul e o noroeste do meio Peru. E tipicamente habita cavernas quentes e grandes, onde os números podem variar de alguns poucos indivíduos até 500 mil, meio milhão, né? Eles podem coexistir na mesma caverna, mais longe de outras espécies, por exemplo, o morcego Tadarida brasilensis, né? Molosídeo, né? Eles dois estão na mesma caverna, mas em lugares diferentes. Diferente de muitos morcegos de cavernas, esses morcegos, momops, eles mantêm distância um do outro no abrigo. Um filhote nasce na primavera, no final da primavera ou no começo do verão, né? E é só um filhotinho, né? Então aqui a gente tem, né, Blainville, Magne megalófila. Magna, né, tá extinto, né? Depois, Pteronotus, tem David, Gymnotus, Taneres, Pristinos e Quadridens. A gente viu que muitos desses 8 aqui, eles foram divididos, né? Aqui a gente tem um rostinho, né? Então, lifting bats, né, com folhinhas nos lábios, né? Momops. Depois aqui o Pteronotus com os bigodes duros, né? Uma folhinha nasal, né? Só que é bem pequenininha, né? Uma dobra de pele no queixo. E olha, veja, mesmo esse aqui, enquanto que as orelhas deles não estão conectadas aqui por cima, ele tem uma linha de pele que conecta até o lábio, tá bom? Essa família ocorre nas Américas, né? Mesma distribuição distrito em partes do Caribe, né? Eles têm os dois gêneros, né? Os morcegos com o rosto de fantasma e os momops, os morcegos com rosto de fantasma, e os pteronotos, os de bigode ou de costas nuas. Então, o momops tem 2 espécies e o pteronotus tem 15, né? Total 17, né? A gente viu que na verdade agora total tá 18, né? Desculpe, 17 é isso, tá certo. Então tá. Ele tá atualizado, né? Mumupide, os mumupídeos têm uma anatomia facial, especialmente momops, que é completamente bizarro.
né, com as suas dobras complexas de pele e orelhas quase circulares, né? Os pteronautas têm uma carinha mais normal, mas mesmo assim tem um, um, dobras de pele no lábio de baixo. Eles também têm como se fosse uma folha nasal na ponta do nariz. Essas estruturas provavelmente têm um papel na ecolocalização. Quando elas estão emitindo som, eles realmente ficam com uma carinha de funil, né? Como se estivesse com um megafone, né? Outras características dos momopídeos incluem um curto extensão do rabo, indo além do urupatágio, projetando para cima. A focinho tem os bigodes, né? É, e algumas espécies de pteronotos parece que tem a pele nua nas costas, mas isso é, na verdade, a membrana da asa que se encontra no meio, né, do corpo, né, ao invés de se encontrar no lado, né? Esses morcegos comem insetos e como gaviões voando. Eles são ágeis e rápidos. Eles ficam principalmente em cavernas, né? E algumas vezes mais de 100 mil, né? Eles saem ao pôr do sol e forrageiam numa grande variedade de ambientes, normalmente em cima d'água. Algumas espécies têm uma distribuição ampla e não estão sob ameaça. Aqui eles descrevem 2 espécies de mormops e 4 de pteronotos. Muitas espécies pteronotas são divisões de espécies que já existiam, né? E pode ocorrer uma certa disputa, né? O monopídeo mais ameaçado é Paraguanensis, né? Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Mormops magna, ele não fala nada, né? Aqui, né? É, é, o mais ameaçado é Paraguacensis. Encontrado, Paraguanensis, né? Encontrado na península de Paraguaná, né, na Venezuela, né? Muitas das espécies que foram recentes, elas são das Antilhas. Por exemplo, a Pteronobus paneri, de Cuba, Jamaica e Espanhola, hoje em dia é reconhecido como quadridense. E Pubiginosos, Pteronotus pubiginosos era Pteronotus paneri, mas agora a distribuição dele é de Honduras até o Peru e a Bolívia, né, pelo litoral, né? Então aqui é a distribuição de mormops, e aqui é a distribuição de pteronotos, e verde que eles coincidem, se bem que o mormops também está na Flórida. E aí o roxinho é a área que eles coexistem, e aí depois azul é a área do pteronotos, né? Então a cara do pteronotos paneri com os bigodinhos, né? E a folha nasal, e essa membrana vindo até o lábio, né? E aqui é a cara de mormops, que é incrível, realmente, né? Se fantasmas são assim, por isso que as pessoas saem gritando quando olham para o fantasma, né? E aqui, de novo, de frente, assim, né? Tem as membranas embaixo do queixo, né? As orelhas se encontrando na testa e depois se encontrando com o lábio, né? E formando esse cone, né? Ele pesa uns 9 gramas, né? E tem mais ou menos um comprimento de cabeça e corpo de por volta de 8 centímetros, né? Ele ocorre nas Antilhas maiores, né? Ou seja, Cuba, Haiti, Jamaica e outras ilhas próximas. Esse Momops plainville é das Antilhas, né? Ele tem um rosto achatado, né? De tigela, né? Com olhos bem pequenininhos. A mandíbula inferior parece que se estende além da mandíbula superior.
e cheio de dobrinhas de pele em volta do queixo e do focinho. As orelhas são arredondadas e não se estende muito. A coloração é marrom avermelhado. As membranas são um cinza bem escuro, né? Ele gosta de cavernas quentes e se penduram, né, do teto. A maioria prefere ficar longe dos outros, mas quando a temperatura fica mais baixa, eles podem se juntar em bolos, né? Esses morcegos emergem por volta de 1 hora depois do pôr do sol, né? Ou até uma hora depois do sol, e ficam voando como gaviões atrás de insetos na borda da floresta, né? E acima do solo e sobre a água, né? O urupatágio grande vai para frente quando eles capturam um inseto, né? Então eles mordem e aí fecham o corpo com o urupatágio, né? Jogam os pés para frente, né? Ele voa rápido para o morropídeo e sua ecolocação talvez seja audível para seres humanos, principalmente os jovens que escutam ultrassom, né? Ele se reproduz uma vez por ano e só um filhote nasce, né? E por volta do midsummer, né? No meio do verão, né? Coleção, com as pessoas que entram nas cavernas para tirar guano ou mineração, ou simplesmente entram nas cavernas e incomodam os morcegos, representa a maior ameaça para essa espécie, né? Esse aqui é o Momops megalophila, né? Essa espécie do Novo Mundo, então veja, não está nas Antilhas, né? E, é, ele ocorre no sudoeste dos Estados Unidos, né? É, e no sul da América do Sul, incluindo a ilha de Trindade, né? Então começa lá, né, das ilhas do Caribe, né? E quase não chega, mas chega no Peru, né? As populações do norte parecem ser parcialmente migratórias. Eles têm uma coloração marrom clarinho, né? Membranas escuras e um rosto de bulldog, com uma mandíbula inferior projetando e uma testa bem perpendicular, 90 graus, com o focinho, né? É uma espécie de floresta, mas ocorre também nas áreas áridas, né, do Texas, Big Bend, né? É um parque nacional deles, né? Um rio, né, Big Bend, né? Não tem nada a ver com Big Ben lá de Londres, né? Porque Bend é uma dobra, né? Então, ele gosta de cavernas cársticas, né? De calcário, né? E profundas. E isso aí é um requerimento para eles estarem presentes numa dada área, né? As colônias dentro dessas cavernas são grandes. Se o número fica menor do que um certo ponto, eles não conseguem manter uma temperatura suficientemente alta para os filhotes sobreviverem. Então, veja, se alguma coisa matar uma grande quantidade deles, talvez eles se extinguam, né, numa determinada área, porque eles dependem de números para sobreviver, pelo menos nos Estados Unidos, né? Eles emergem num bolo de morcegos quando anoitece. E aí fazem uma coluna assim, e aí depois dispersam, né? E vão caçar insetos, né? Como mariposas e sobre a água. O número deles está diminuindo, pois poucas cavernas adequadas existem. E muitas dessas cavernas não têm nenhuma proteção, né? Cara, aqui a gente tem o Pterodotus, né, com o bigodinho dele, né? E a membrana, aqui a membrana tá para ver bem clarinha, a orelha está voltada para frente, a membrana vai até a boca. Ele ocorre do México até o norte dos Estados Unidos, né? A Pterodotus davii. Lembra de que ele costumava ter uma distribuição mais ampla, né? Mas a gente dividiu ela em mais espécies, né? Ele ocorre em Trinidade, nas Antilhas Menores, né? Essas as suas costas aparentemente nuas é o patágio das duas asas que se encontram no meio da coluna, né?
é pequeno e com asas largas. Ele tem orelhas curtas que apontam para frente. As suas pontas parece que meio que como se fosse a borda de um quadro em volta do olho, né? Frame the small eyes, né? O focinho dele é pequeno e pontudo, e os lábios formam um funil para direcionar os sons de ecolocação de uma forma mais precisa. Essa espécie ocorre em floresta e ao longo de rios de água, né? Ele se abriga dentro de cavernas quentes e úmidas, que não tem muita gente visitando, né? E eles também gostam de prédios. Ele não forma colônias muito grandes e divide os seus abrigos com outras espécies. Ele só come insetos, né? E gosta de pescar como um gavião, né? Rocks, acima da água, em volta da vegetação. Mas, numa noite muito fria, ele talvez só saia para beber água e depois volte. Nem arrisque, tá bom? Esse aqui é o Pteronottus diminutus. Ele tem uma distribuição ampla, inclusive vai do México e da América Central à região noroeste central da América do Sul, né? Se tornando mais abundante na região da América do Sul. Ele tem uma cor avermelhada ou marrom, com as peles, com a pele meio acinzentada, né? Quase um cinza bem escuro, né? Nas partes que são nuas, né? As orelhas têm um ângulo para frente e que são potundias, dá para ver aqui, né? Agora veja as pontas dela, né? E a parte externa dá uma volta em volta do olho. Isso aí é uma característica que é mencionada várias vezes. Quando você bate o olho e vê a orelha se conectando com o lábio e acima do olho, aí você sabe, haha, Pteropodide, né? Desculpe, Mumopide, né? Eu achei estranho, né? Eu olhei Pteronottus, né? Mas não, Mumopide, né? O focinho, né? É curto e tem e arrebitada, né? As asas compridas são conectadas na base ao longo da linha das costas, dando uma ideia de que tem as costas nuas. É encontrado em florestas secas e descidas, né, ou semidescidas, e não sobe muito a altitude, normalmente é abaixo de 400 metros. Essa espécie se junta a outras espécies de murupilhos em cavernas, né? Eles saem ao pôr do sol e eles caçam em áreas abertas, pegando muitos insetos, mas eles gostam de besouros. Essa espécie é comum e de ampla distribuição, mas vulnerável ao corte da floresta, né? E eles não gostam de que pessoas entrem nas cavernas deles, né? Aqui é o Pteronottus parnelli, né? É encontrado em Cuba e outras ilhas do Caribe, né? Ele tem uma coloração marrom escuro e de vez em quando avermelhada, né? E as membranas são marrom. Ele vive até 3.000 metros e forrageia principalmente em florestas, em áreas semiabertas e na borda de florestas. Essa espécie gosta de cavernas grandes e profundas, junto com 5 outras espécies, né? Então, a maior colônia em Puerto Rico tem 140.000 Pteronottus parnelli, bem insetívora e oportunística, frequentemente caçando perto do chão e pegando vários tipos de presa. Ele gosta de comer formigas, né, na época de Aleluia, né, que sai todos aqueles machos e fêmeas para se reproduzir, né? As fêmeas nasce um único filhote no final
da primavera ao começo do verão, né? Se torna independente depois de 3 meses, né? Ou seja, depois de lactação e forragear junto com a mamãe, aí eles se tornam livres, né? A habilidade de colocação dessa espécie é compensada. ah, é, as, é, ó, é, a habilidade de colocação desse morcego permite ele compensar para as mudanças rápidas e complexas das frequências generadas por o batimento de asas de uma mariposa que voa, né? Então, ele emite frequência constante e escuta o barulho de retorno e ele adapta o som para poder ter o eco, voltar na fóbia dele, né? Auditiva dele, né? A área que ele é mais sensível, né? E tem um monte de trabalho sobre isso, porque ele ocorre em Porto Rico, e Porto Rico faz parte dos Estados Unidos, né? E, bom, esse aqui, Pteronottus sonatas, né? Ocorre do sul do México, nas lagos das dois litorais, e vai Trinidade, Peru e o sul da Bolívia, né? E aparentemente vai até o Nordeste. É um pequeno morcego com uma coloração marrom caliente, né? Warm brown, né? Então, um marrom, né, mais de meia cor, a uma coloração mais escura e cinza amarronzada, né? Ele tem olhos grandes para um pídio, né? Mas um, o, o focinho arrebitado, tá vendo? O focinho arrebitado aqui, narizinho arrebitado, é típico da espécie, né? Do gênero, né? Ele ocorre em floresta úmida ou seca e caças principalmente sobre corpos d'água por insetos. Os abrigos são em cavernas profundas e podem ter até 10 mil indivíduos, junto com outras espécies de morcego. Como outras espécies do gênero, esse morcego usa compensação de Doppler, mudando a frequência do seu som de ecolocação, para que o som que volte é sempre o mesmo, né? Então, por exemplo, se o inseto está indo, está voltando, ele compensa para que onde o ouvido dele é mais sensível é o eco do inseto que está vindo ou indo, né? Então, por exemplo, se o inseto está vindo, então ao invés de emitir o som ui, ele emite para escutar aí de volta. E se o inseto estiver indo, então o som vai voltar. Então ele emite para voltar. Ou seja, ele compensa, dependendo se está indo ou vindo o inseto, para poder escutar exatamente onde ele escuta melhor o som. Ele, ele gosta de ambientes de borda, né? Ou mesmo em clutter, né? No meio da vegetação, né? Esse aqui é o Pteronottus macleayi. E esse aí tem de 4 a 8 gramas, né? E ele ocorre em Cuba, né? E a gente pouco sabe sobre ele. Só que veja, essa foto pegou ele bem com a boca de funil, né? Isso aí eu já vi ele. Não esse, né? Eu vi o Personatus, né? No Nordeste, e eles realmente, quando eles emitem um som de ecolocação, você olha e parece que ele está com um alto-falante na boca, né? Esse aí ocorre em Cuba e outras ilhas de Jamaica. Ele tem uma coloração, se vocês olharem, um cinza amarronzado e asas bem compridas, né? O rosto é curto e com focinho arrebitado e os lábios são finos, né? O bigode dele é bem evidente, né? Ele coexiste com Pteronottus quadridens e né, uma maneira de distinguir entre os dois é que se você olha a cauda é que nem a de balonoride, para aqui, né?
E o Urupataja é bem comprido, olha, o calcaio é bem comprido, né? Mas ele tem essas linhas aqui que o outro não tem, né? Ele gosta de besouros e moscas. Eu forragei em uma grande variedade de ambientes e a distribuição dele é ditada pela presença de cavernas adequadas. As melhores são profundas, com uma temperatura constante. Normalmente é quente, mas parece que ser constante é melhor do que né, então, ó, uma caverna que normalmente é quente e de vez em quando esfria, é pior para eles do que uma caverna não tão quente, mas que todo ano tem a mesma temperatura. A ação humana dentro da caverna, inclusive coleta excessiva de guano, está incomodando os morcegos e fazendo eles mudarem, ó. Ai, que maravilha, esse é Murmops, né? E com esse rosto aí, né, realmente incrível, né? Aí, que mais? Aqui, ó, Murmops megalófila, né? Pteronotos personatas, né? Com focinho arrebitada, né? As, as membranas, né? Olha, o bigode, né? E Pteronotos daviae, olha, a membrana, ó, tá vendo aqui embaixo tem pelo? Mas a membrana se encontra aqui no meio do corpo. Pteronotos parnelli, né? Olha os lábios, o bigode, né? Pteronotos daviae, marrom, né? Pteronotos gymnotus, né? Olha que linda a coloração laranja dele. Olha as membranas do rosto. Olha a membrana que vai até o focinho, né? E que então fica embaixo da margem inferior do olho, né? Pteronotos parnelli, né? As costas são fechadas. Pteronotos deviae, as costas são nuas, né? E que mais? É esse aqui, Pteronotos parnelli, né? Olha que rostinho, os bigodes, né? Olha a orelha que vai até o lábio, né? Embaixo do olho, né? Aqui o olho bem pequenininho de Pteronotos parnelli, né? O membrana, né? Os bigodes, né? Olha a folhinha nasal. Aqui não dá para confundir. Olha, voando, eles emitem a colocação pelo rostinho de cara de funil, né? Aqui, ó, a cauda é curta e ela se projeta acima do urupatágio, né? Então, como que a gente distingue Momopi versus Embalonoridis, né? Bom, eles têm a mesma cauda, né? Mas o rosto não dá para confundir, pelo amor de Deus, né? E aqui, ó, veja, a orelha não vai para baixo do olho que nem essa aqui, né? E não tem essas membranas embaixo do olho, nem bigode no rosto. Então, né, Bolonorídeo não dá para confundir com Mumopide, né? E se você olhar, aqui está o Pedronotus panere, né? Desculpe, o Pedronotus gymnotus, deviae, né? Pedronotus deviae com as costas nuas. E se vocês olharem, não tem um saco, né, de contado em balonorídea, né? Só para vocês verem, né? Que dá uma ideia do tamanho, né? Bom, e agora, depois de a gente falar de monopídia, a gente tem que falar de noctilunídeo, mas acho que eu vou fazer uma pausa, né? Que a gente gravou bastante. Então, interromper a gravação. Até mais aí para vocês.